Tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. E aí, pastor, como é que a gente faz? Se esse sino aí é o mais difícil. É para que a gente entenda, para a gente entregar tudo, para a gente deixar tudo, a gente tem que confiar no Senhor. Não pode faltar confiança. E nós aqui da Igreja Bíblica Monte Sião, nós não temos motivos para desconfiar do Deus que servimos. Porque é um Deus que tem nos sustentado. É um Deus que, embora nós cantemos esse hino de forma hipócrita, Ele ainda é Deus para nos fazer viver o que nós cantamos. Só depende da gente. Reflita no que você cantou nessa noite, porque eu refleti ali. Eu entreguei tudo que eu deveria entregar essa semana por amor ao Senhor. Eu deixei tudo que eu deveria deixar essa semana por amor ao Senhor. Por que o senhor está falando isso, pastor, durante essa semana? É porque é que está mais perto de mim e de você. E o que eu vou começar a falar hoje, meus irmãos, é duas vertentes do nosso Deus, que normalmente uma é ignorada e a outra é sempre a mais ovacionada. E a outra eu coloquei aqui, ó, a superabundante graça de Deus. Mas essa superabundante graça de Deus, ela vai agir na superabundante, mais que abundante, depravação do seu povo, que inclui eu e você. Então, para facilitar, eu já coloquei aí, ó, a didática do nosso texto. Vamos lá para Oséias. Oséias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 1 do capítulo 2. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Oséias, vamos ler o texto, meus irmãos. A outra vertente do Senhor, além dele ser gracioso, aqui normalmente as pessoas não querem aceitar, ele é um Deus que se ira. E a ira dele tem que ser apaziguada. A ira dele é juízo. E é exatamente isso que nós vamos ver também por todos os capítulos de Oséias. Não só a graça superabundante, mas a ira de Deus. Por isso que ela é graça superabundante. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamã, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar.
Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Ló-Ruamã, Gomé ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Amim, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode nem medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Amim e suas irmãs de Ruamã. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse momento, onde podemos aqui estar louvando e agradecendo o teu nome, cantando quem tu és e o quanto nós carecemos da tua ação, do teu poder sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, de fato, de crescer na graça e no conhecimento. Que a tua palavra fale aos nossos corações, exorte-nos, Senhor. Que nós possamos sentir a necessidade de ser cortado pela tua palavra, para que assim sejamos curados por ela. Que haja salvação no meio do teu povo, que haja arrependimento, Senhor, contrição no meio do teu povo. É que eu te peço e te rogo, Deus, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Que seja um momento de prazer, de alegria, mas também de temor, de tremor, de estar adiante da oportunidade de ouvir mais uma vez a tua palavra. Que possamos absorvê-la, Senhor, com percepção aprofundada. Que possamos colocar as nossas mentes em extrema atenção a tudo que ouviremos nessa noite. Que teu Espírito Santo dirija o meu falar ao ouvido de todos que aqui estão. Que o Senhor possa me dar a sabedoria de aplicar a tua palavra, da criança ao adulto, do mais instruído ao menos instruído. Que todos sintam o peso da tua palavra. Seja para a retratação, para o arrependimento, seja para o consolo, para o vigor, para a força, para a regeneração, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te peço e te suplico. Amém. Meus irmãos, está aí a divisão do texto, para que fique melhor a nossa compreensão. Podemos enxergar a soberania de Deus aí. É o Deus do tempo, é o Deus que se manifesta em todo tempo, em todo momento. O primeiro versículo aí, como eu falei no sermão passado, no panorama, é para localizar não só eles, mas eu penso que principalmente nós, a tudo aquilo que Deus vai falar aqui, teve um tempo, teve uma época, um lugar, um espaço, onde tudo aconteceu. Há algumas polêmicas surgem nesse casamento aqui, né, de Oséias. Alguns vão dizer que esse casamento aqui, ele não é real, é simplesmente algo ilustrativo. Mas eu e um monte de comentarista acredita que não, isso aqui é literal. É literal porque o primeiro verso começa falando de algo literal, algo que aconteceu. Agora, esse casamento, ele tem seu simbolismo. E esse casamento é o Senhor, e isso vai ficar muito claro a partir do verso 2, é o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo, querendo que o povo enxergue a traição, a infidelidade, a prostituição que eles estão cometendo com ele, com o Deus soberano. E aí o Senhor quer que eles se apercebam disso de uma maneira tão literal, ao ponto de chamar um homem que existiu no tempo e no espaço, chamado Oséias, e uma mulher que existiu no tempo e no espaço, para que eles de fato se apercebam, e aquele que vai entregar essa palavra, que é um oráculo de Deus, tanto palavra como de fato algo visualizado, algo vivido. Eu posso colocar aqui uma palavra encarnada, uma palavra que tem vida na pessoa de Oséias e da esposa chamada
Gomer. Isso fica muito claro pela essa localização que o Senhor coloca aqui no verso 1. Onde é que Oséias está inserido? Ele está inserido naquela divisão que aconteceu depois que Salomão morreu, né? O povo se dividiu em sul e norte. 2 grupos. E Oséias, ele profetizou dentro desse contexto. Agora, muito mais no contexto dos reis que reinaram no norte, que especificamente Jeroboão e Joás. E nós vimos no panorama que era um período de muita prosperidade. E eu disse para os irmãos, a história sempre vai mostrar, quando o mundo prospera, em todos os sentidos, normalmente o povo de Deus tem tendência a se corromper, a entrar em infidelidade para com Deus. Isso é muito claro. Daí, quando a gente vai para o Novo Testamento, há muitas bandeiras vermelhas, meus irmãos, na questão do dinheiro, da riqueza. É o Senhor sempre mandando ter cuidado. Prosperidade é sempre um perigo, porque a associação de prosperidade, riqueza, dinheiro, no Novo Testamento vai mostrar para a gente que é um Deus. E todo Deus exige adoração. Mas o Deus com D minúsculo, o Deus que não é o Deus verdadeiro, na verdade ele não quer adoração. Ele quer ser idolatrado. Deus não quer que nós idolatremos. Deus quer que nós o adoremos, que nós venhamos viver em devoção a Ele. Essa é a ideia de algo racional. Em hipótese alguma, meus irmãos, Deus quer que a gente o idolatre. Venha idolatrar, melhor dizendo. Em hipótese alguma. Mas é exatamente isso que esse povo fez quando deixou de colocar Deus em primeiro lugar. E aí vem o nosso primeiro ponto. Um Deus soberano que demonstra, declara, afirma a infidelidade do seu povo. Isso a gente encontra no finalzinho do verso 2. Quando ele diz assim, ó, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então está aí. A infidelidade afirmada. A infidelidade afirmada por um Deus soberano. E onde é que a gente vê a soberania de Deus em afirmar que o povo estava sendo infiel com ele? É só você olhar para o começo do verso 2. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha filhos com ela, filhos de uma prostituta. Talvez na sua versão, filhos de prostituição. Onde é que tem a soberania de Deus aí? Primeiro, tem que ser um Deus soberano. E quando eu falo soberano, meus irmãos, entenda pelo menos isso aqui. Um Deus onipotente. Um Deus onisciente. Pelo menos essas duas coisas. Um Deus onipotente, que tem todo o poder e não tem quem possa lutar com esse poder. Onisciente, sabe tudo, sabe o que está fazendo. Enxerga tudo. Deus não está preso em categoria de tempo. Ele não precisa olhar para trás para ver o passado. Ele não precisa olhar mais para frente para ver o futuro. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. O profeta não se apresenta dizendo: eu quero ser o porta-voz. Deus chama. É você, Oséias. Aparece o nome de Oséias aqui e só diz quem era o pai dele. Alguns vão dizer que o pai dele está aqui, o nome do pai dele, para dizer que ele era de boa família. Normalmente, quando aparece o nome de um pai, é porque é de uma família de nome. Outros vão dizer que o nome do pai dele aparece aqui, é simplesmente para dizer que esse Oséias aqui não é outro Oséias que aparece por aí, que até porque o último rei teve um rei que teve o nome de Oséias. Mas o ponto é,
Deus levanta esse homem, dentro desse contexto, vivendo naquilo que até então vinha como um único povo, mas depois da morte de Salomão, se dividiram, e ele viveu um pouco ali, no meio de Judá e no meio de Israel, vamos dizer assim. E ele viu todo o contexto, toda a depravação da qual o povo vinha vivendo. E Deus o chama, e o nosso texto aqui, meus irmãos, não mostra em momento algum desejo de não ir. Deus levanta e dá a ordem. E a gente vai ver várias ordens do Senhor aqui para Oséias, e ele obedece todas as ordens. E a primeira ordem é a ordem que causa aquela polêmica que eu falei no começo. O Senhor pega, diz: Oséias, eu vou falar com você. Oséias vai ouvir. E o Senhor diz para ele o quê? Vá e case com uma prostituta. Vá e case com uma prostituta. Esse é o grande escândalo para algumas pessoas. A Bíblia diz no Novo Testamento, meus irmãos, que aqueles que praticam a prostituição, não herdarão o reino dos céus. Aí como é que a gente tem um texto desse aqui, Deus mandando o indivíduo ir para um prostíbulo, para casar com uma prostituta? Como é que a gente consegue entender isso aqui, meus irmãos? Que o texto é bem claro em dizer, literalmente, vá e case com uma prostituta. Aqui não diz com a ex-prostituta. Aqui não diz uma prostituta de férias. Aqui diz vá e case com uma prostituta. E não só case. Tenha filhos com ela. É o que o texto diz aí, não é? E tenha com ela filhos. De prostituição, na minha versão diz, de uma prostituta. Tenha filhos com ela. Alguns vão dizer, fazer uma exegese na palavra prostituta, e vão dizer que a ideia aqui é que Deus, olha aí a manobra, que Deus conhece o coração dessa mulher, e na verdade ela não é prostituta ainda, mas ela vai ser prostituta. Ela vai ser ainda. Deus foi lá, viu o coração dela depravado, mas só, eu estou dizendo que você vai casar com uma prostituta, Oséias, não é que ela é uma prostituta agora, mas ela vai ser, vai lá. Mas o texto não está dizendo isso, né, irmãos? O texto não está dizendo isso. Tem exegeses que a gente faz em texto que traz luz e diz, pode ser isso mesmo. Mas aqui não faz sentido nenhum, o texto está sendo muito direto. Case com ela e tenha filhos com ela. Normalmente os que querem dizer isso, que ela não era prostituta ainda, é para salvaguardar, a santidade de Deus. Deus é santo, Deus jamais faria uma coisa dessa. E também, como eu posso dizer, a reputação de Oséias. Porque às vezes a gente não para pensar, meus irmãos. A gente lê as coisas às vezes muito rápido e não para pensar. Se coloque no lugar de Oséias. Aí Deus falando com você. Você trabalhou, está lá, solteirão, querendo casar, como manda o padrão. Aí Deus diz para você, não, você vai casar com uma prostituta, vai lá casar com uma prostituta. O que é que você acha que seus irmãos, os seus pais, os seus parentes iam pensar de você, a sociedade ia pensar de você? Aí muitos dizem, por isso, a gente não pode acreditar que é isso que o texto quer dizer. E existem várias possibilidades para entender esse texto. Mas a que eu acho é a mais óbvia. E quando eu digo a que eu acho, meus irmãos, eu não estou sozinho nisso. Tem muita gente que está comigo. A que eu acho é que é exatamente isso mesmo que está aqui. Deus mandou isso, não fere a santidade dele. Deus não está preocupado com o que os outros vão pensar acerca de Oséias. Deus não está preocupado com isso. O que de fato Deus está preocupado, por incrível que possa parecer, meus irmãos, é que esse povo se arrependa. O
que o Senhor está preocupado é fazer esse povo enxergar qual o estado que eles estão, qual é a relação deles com Deus, o Criador deles. Porque o casamento aqui em si, o que ele aponta, o que ele quer apontar, é exatamente aquilo que eu disse no início. A infidelidade do povo para com Deus. Então, quando Deus manda, não está preocupado com a reputação de Oséias. Não está preocupado com a sua santidade. Deus é santo. E acabou. O que ele quer deixar é claro. Que eles estão se comportando assim. E vai deixar mais claro ainda pelos filhos que virão, cada um com um nome, com um simbolismo. E, meus irmãos, é só a gente lembrar. Romanos, por exemplo, capítulo 3, diz que Deus olhou, e não viu um justo sequer. Todos estavam em estado de depravação total. Todos, sem exceção. Aí lá vai dizer que o falar, o caminhar, tudo estava depravado. Aí precisou Cristo vir. Deus, quando olha para o mundo caído, e ele vai desejar um povo para si, selecionar, eleger, melhor dizendo, eleger um povo para si, quando ele vai fazer isso, meus irmãos, de Adão até Abraão, tem mais ou menos de 2 a 4 mil anos. Vou repetir aqui, irmãos. De Adão a Abraão, tem mais ou menos de 2 a 4 mil anos. Mas vamos pegar o menos, 2 mil anos. Em 2 mil anos, a civilização, a Mesopotâmia, já estava bem avançada. Já tinha pirâmide no Egito. Já tinha a estrutura de governo, religião na Mesopotâmia. Aí, Gênesis capítulo 12, aparece Abraão, chamado de Abraão. O pai dele, Ur dos Caldeus, o pai dele chamado Terã. E Gênesis vai dizer que quando o Senhor chama Abraão e ele se manda, o pai dele tem um monte de imagem. A família dele era idólatra. Eram todos corrompidos. Então, o simbolismo aqui do casamento, o casamento esse é literal. É porque é exatamente isso que o povo era e sempre foi. Então, entender que esse casamento era de uma mulher que ainda não tinha caído, que ia cair, para depois receber o perdão do Senhor, não faz jus a toda a história. O homem sempre, depois da queda de Adão, todos caíram, e depois de Abraão, muito menos. Muito mais, melhor dizendo, todos caíram. Então aqui o texto, sem dúvida, é Deus dizendo, vá lá, porque o povo não caiu, já está caído, já está prostituto, já está em infidelidade para comigo. Então vá lá, case com ela. Aí o texto continua, depois de dizer que tem que casar com ela, ou seja, a importância que é ressaltar que Oséias está representando o amor incompreensível de Deus a um povo infiel. Essa é a ideia. O povo sem compreensão, não sabe o que é que está fazendo. Então, na verdade, o que vai parecer agora, daqui para frente, que Deus é somente juiz e carrasco, na verdade, ele é, mas não é só isso, ele é graça. Mas eu só posso entender a graça de Deus, meus irmãos, sempre será assim. Eu só posso entender a graça de Deus quando eu entendo o quão depravado eu sou, o quão corrupto eu sou, o quão infiel eu sou para com Deus. Se eu não enxergar isso, não tem como eu me arrepender. Se eu não enxergar isso, não tem como eu ver a grandiosidade do amor de Deus, do perdão de Deus. Então, quando Deus faz isso daqui, chama um homem, um profeta, e você vai viver literalmente. Você vai sentir literalmente, porque eu quero que você fale para as pessoas com convicção, para o meu povo, o quanto eles estão em ruínas para comigo.
Se eles continuarem assim, o que é que eles vão ganhar de mim? O que é que eles vão ter de mim? Aí o Senhor vai insistir em apontar para eles. O juízo, o julgamento é ordenado. A partir do verso 4. E aí vem a segunda ordem. A primeira ordem foi: vá e case. A segunda ordem: ponha nele o nome de Jezreel. Olha que interessante. A maior alegria de um pai é colocar nome no filho, né? Fica decidindo, vamos botar esse nome, vamos botar esse nome. E quando a gente quer botar um nome, a gente quer botar um nome que o significado seja uma bênção, né? Ninguém aqui que vai ter filho, né, vai querer botar um nome se for menino de Judas, né? Ninguém aqui que vai, a irmã que vai ter filho daqui a pouco, né? O nome vai ser Júlia. Ela não ia colocar o nome de Jezabel. Ninguém quer fazer isso, né? Mas Deus deu os nomes em pesado. E perceba, cada nome, cada significado é um significado mais pesado. Vai afunilando o juízo de Deus. Olha aí, ó. Ponha nele o nome de Jezreel. Olha o nome aí da figura. Jezreel. Porque daqui a pouco, castigarei a casa de Jeú. Presta atenção, meus irmãos. O castigo de Deus aqui vai ser não só para o seu povo, mas para todo o mundo da época. Para aquele que estava no governo da época. Vão sentir o peso do Senhor. Castigarei a casa de Jeú, que foi um rei, né, do norte. Por causa, e aí ele arremete ao que aconteceu. E no livro de Reis mostra isso aqui. O sangue derramado em Jezreel. Aí, o segundo ato de Deus. Vou acabar. Olha aí, ó. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Aquilo que eu disse no panorama. Israel vai deixar de existir. Como aquele grupo do norte vai deixar de existir. Vão ser exilados. Vão deixar de existir com esse nome. Alguns vão sobreviver. Você vai entender o porquê eles vão sobreviver. E aí o texto diz, no verso 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel, a força, o exército de Israel, no vale de Jezreel. Esse nome desse primeiro filho está relacionado com o que está lá em 2 Reis, para ser exato, capítulo 9, do verso 13 ao 37. Dá a ideia de castigo, uma ameaça de castigo, de juízo, a ideia de dispersar. Essa é a ideia. Para você entender o peso disso aqui, quando você for ler lá, e eu peço que você leia, você vai encontrar a história lá, que está envolvido Jezabel e o seu esposo. Que o Senhor manda, né, esse Jeú ir lá e resolver essa parada. Deus mandou. E por que agora ele está sendo castigado? É porque na ida que ele vai, ele faz mais do que aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele se soberbece com o poder que foi dado a ele. Por causa disso, aquele vale de sangue, que a priori foi causado pela ordem de Deus, e por ele ter se exacerbado nesse ato, o Senhor traz a lembrança deles, daquele povo, nesse tempo. Assim eu vou fazer com vocês, se vocês não se arrependerem. Eu vou acabar com vocês. Está vendo?
É o lado de Deus que muita gente não quer ver, não quer acreditar, não quer reconhecer. O que foi que esse povo fez? O que é que esse povo estava fazendo? Estava adorando ao outro Deus. O que é que esse povo estava fazendo? Estava se prostituindo. Fazendo tudo aquilo que Deus sempre condenou. Esse povo estava fazendo. E aí quando eles escutam o nome dessa criança que vai nascer, e certamente eles viram nascer, é como se Deus estivesse dizendo pelo profeta, olha, a palavra de Deus encarnada, ó. O menino nasceu, está aqui o nome dele, para vocês não esquecer. Então era uma palavra, como eu disse, não só ouvida, mas vista. Então imagina aí, olhar para a mulher de Oséias, e essa mulher veio de um prostíbulo. Aí vê os filhos dessa mulher nascer e crescer. A gente não sabe exatamente qual o tempo, né? Mas o ponto é que eles viam essa criança. Lá vai o Jezreel correndo no meio da rua. Eles iam lembrar de quê? O Senhor vai acabar com a gente se a gente não se arrepender. Meus irmãos, vejam se isso não tem um ar também de graça, por mais que seja de pânico e de temor. Esse menino correndo representava, Deus vai acabar com a gente. Esse menino correndo representava, Deus vai acabar com aquilo que a gente acha, que a gente encontra alegria e prazer, que era o governo que estava sobre eles, que eles abdicaram querer, desejaram, melhor dizendo, querer, e abdicaram de não querer Deus como seu rei, como seu Senhor e soberano. Deus ia acabar com tudo isso. E a presença desse menino denunciava isso. Aí vem uma menina agora. Verso 6. Gomer ficou grávida, outra vez, e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, terceira ordem, ponha nela o nome de Lo-Ruamá. Alguns vão dizer que essa filha aqui não era de Oséias, assim como o próximo filho que virá, não era de Oséias. Por quê? Porque se você não percebeu, perceba agora. Quando o Senhor diz para ele, no verso 3, vai e case com uma mulher e tenha com ela filhos de uma prostituta, ou melhor dizendo, no verso 3, né? Então Oséias foi e casou com Gomer, que ficou grávida e lhe, aí aparece o lhe, que é a ideia de você terá um filho com ela. Essa palavra lhe, ela não aparece com relação aos outros dois, os dois filhos que nascem. E alguns vão dizer que não eram filhas, para justamente fortalecer essa ideia de quanto o povo era infiel. Aí outros vão dizer que não. Tudo isso aqui está amarrado com o verso 3. Mas sendo um ou outro, infiel é infiel, meus irmãos. Infidelidade é infidelidade, né? As consequências é que podem ser diferenciadas. Mas, se você crê que todas eram filhas, todos aqui eram filhos de Oséias, isso não vai diminuir a depravação do povo, não. Se não era, vai aumentar. Eu acredito que tudo aqui era filho de Oséias, que também, eu acho que Deus também não ia tripudiar em cima da vida do pobre do Oséias. Já bastava ele pegar a mulher da prostituição, ter filho com ela e depois ela voltar para a prostituição, como a gente vai ver em textos mais na frente. Mas veja bem agora, qual o significado do nome dessa menina? Lo-Ruamã. Dá a ideia de que não recebe compaixão. Presta atenção. O primeiro está dizendo juízo, ameaça, eu vou dispersar, eu vou destruir, eu vou acabar. A segunda está dizendo que Deus vai fazer isso, e Deus fez isso sem compaixão nenhuma. Sem compaixão. Meus irmãos, volto a dizer para vocês, é um discurso muito duro.
mas ao mesmo tempo é gracioso. Porque o que Deus quer fazer, por que eu digo que é gracioso? Pelo final, quando nós chegarmos no verso 10 em diante. Porque Deus está fazendo tudo isso para que de fato as pessoas parem e olhem para aquele menino correndo e digam assim: Deus vai acabar com a gente. E lembrar da história do massacre, do derramamento de sangue que aconteceu no passado. Por causa dos mesmos pecados. Aí de repente vê essa menina correndo. E está lá dizendo: não terei compaixão, não terei compaixão, não terei compaixão. O que é que Deus estava requerendo desse povo? Arrependimento. Se arrependa logo. Se arrependa logo. Porque eu vou castigar. Ó, verso 4. Porque daqui a pouco castigarei. Daqui a pouco vou castigar vocês. E esse castigar estava implícito. Vou acabar com vocês. Vou acabar com esse reino aí que está sobre vocês. Essa prosperidade vai acabar. Deus vai atacar na natureza, em tudo que é sentido. Vai trazer situação difícil para eles. E aí vem a menina, dá esse nome, eu vou fazer isso e eu não vou ter compaixão quando eu fizer. Meus irmãos, que é exatamente o que vai acontecer no último dia. No último dia. E o último dia pode ser para aqueles que morrem sem Cristo. Não vai ter compaixão da parte de Deus. Vai mandar para o inferno, não tem para onde correr. Não tem choro, não tem lágrima. O tempo é hoje. Porque ele diz: porém, da casa de Judá eu terei compaixão. De vocês não. Chegou um tempo que o pessoal do sul se mostravam mais tementes. E nós estamos estudando aqui na EBD. O reino do sul, vários reis que fizeram a vontade de Deus. Rei do norte, quase nenhum. Todos foram maus. O índice de depravação era gigantesco. Aí Deus diz, ó, porém da casa de Judá eu terei compaixão. Eu os salvarei, eu, pelo Senhor. Porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Eles não vão ter trabalho, eles não vão precisar ir para a guerra. Eu mesmo pelejarei por eles. Agora vocês, o que vocês têm de mim é ira, sem nenhum pingo de compaixão. Aí você pensa que acaba aí? Um filho, juízo, destruição. Uma filha, sem compaixão. Aí o último filho, o que ele vai dizer? Verso 8. Depois de ter desmamado Lo-Ruamã, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: põe. Olha aí. Terceira vez aí. Quarta vez, né? Vá, ponha no primeiro filho, ponha no segundo, ponha no terceiro. Ordem do Senhor. Vá nele. Ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus. Sabe o que é isso aí? Divórcio. Separação. Acabou. A minha paciência acabou. Não quero ter mais relacionamento com vocês. Acabou. Acabou. Muitos acreditam que o único motivo para que um casamento se dissolva, que haja separação, que haja divórcio, é adultério. Adultério sem arrependimento. Alguns vão dizer que nem assim, não é? Eu acredito assim, que se há em um casamento adultério, seja da parte do homem e da mulher, que não há arrependimento, ou seja, eu quero ficar com você, mas eu quero ficar com a outra. Eu quero ficar com você, mas eu quero ficar com outro. Faz sentido.
Então dá o divórcio. Aí a outra polêmica é, né? Se aquele que foi traído pode casar de novo. Alguns vão dizer que pode, outros vão dizer que não pode. Aí eu não vou dizer qual é a minha posição, tá certo? Mas o que está acontecendo aqui é a primeira percepção. Deus olha e diz: caso vocês não se arrependam, vocês insistam em idolatrar, adorar outro Deus e se prostituir com ele, através dele, eu não serei mais o Deus de vocês e vocês não serão mais o meu povo. Então veja aí como é um declive. Primeiro Deus diz para o profeta: coloca o nome do menino de Jezreel. Meu castigo, meu juízo. Na menina, coloque o nome sem compaixão. Eu terei juízo e vou sem compaixão. No último filho, no menino, você coloque de que eles não serão mais meu povo. Separação total. E quem se separa de Deus, meus irmãos, qual é o fim para o indivíduo desse? É um juízo sem compaixão. Um juízo sem compaixão. Entendeu? Entendeu porque a gente não pode tirar isso da nossa pregação evangelística? A gente não tem que pregar um evangelho só de bônus. A gente tem que pregar o ônus. E o ônus do evangelho é dizer qual é o estado da pessoa. E ao fazer isso, meus irmãos, por mais que seja difícil de acreditar, é graça. O que esse povo está tendo aqui é graça. É um Deus dizendo que vai fazer, se eles não se arrependerem. Vou vir com juízo, castigarei sem clemência, sem compaixão. Ao ponto de eu desconsiderá-los por completo. De não querer mais caminhar com vocês, de abandonar vocês. Não tem coisa pior. Para mim, um dos textos assim mais pesado que eu chego a dizer que isso sim é o inferno, é o que está lá em Romanos, quando diz que Deus vai deixá-los fazer o que querem. Eu não vou mais dizer nada. Façam o que vocês quiserem. Teólogos do passado, muitos deles, chegam em comum em dizer que o inferno, o grande tormento, não é fogo queimando, que não para de se consumir, verme, sei lá o que seja, que possa ter lá de ruim, de pior que a gente possa pensar. Inferno é ter a total ausência de Deus, a total compreensão de que Deus jamais o ouvirá, que Deus jamais o visitará. É o que Romanos diz, é o que esse último menino aqui está demonstrando. Vocês não são meu povo, nem eu serei o Deus de vocês. Eu não serei. Ele não diz eu não sou, eu não serei. Aí dá a ideia de que Deus tem algo mais a dizer. Não acaba aqui. O que Deus demonstra aqui é a nossa gênese, que nós somos corruptos. Nós merecemos o juízo, a condenação, o castigo de Deus. Nós merecemos a falta de compaixão de Deus. Nós merecemos isso. Nós merecemos ser separados dele por completo. Mas ele é um Deus gracioso. Aí presta atenção agora, meus irmãos. No que é que vai vir agora? A superabundante graça se manifestando aqui. A graça prometida. E eu vou dizer em 5 palavras. O que é que Deus, esse mesmo Deus que disse todas essas coisas que tão difíceis de se conceber. Mas olha o que é que ele vai dizer agora para a gente. Do verso 10 até o 2:1, ele vai prometer não aniquilamento, mas crescimento. Não dureza, mas conversão.
Não separação, mas união. Não alienação, mas direção. Não destruição, mas restauração. Crescimento, conversão, reunião, direção, restauração. Tudo isso está aqui, ó. Vamos ver? E preste atenção como o vocábulo muda. Parece agora que passou-se um tempo, né, em tudo isso que Oséias transmitiu ao povo, e depois ele recebeu algo de Deus, e ele fala dessa maneira, porque muda o vocabulário. Todavia, verso 10, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Olha aí, meus irmãos. Vem um discurso pesado, eu vou castigar, eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou dispersar, se vocês não se arrependerem. E eu vou fazer tudo isso sem compaixão, se vocês não se arrependerem. E eu vou fazer tudo isso, e vou chegar a um ponto que eu não vou querer mais conversa com vocês. Eu vou me separar de vocês. Eu vou dar carta de divórcio a vocês. Aí vocês vivam a vida de vocês como vocês quiserem. Mas aí o Senhor sabe. Ele sabe que ele fez uma promessa muito tempo antes. E nós citamos o sujeito da promessa aqui. Abraão. Olha isso aqui, não parece? Olha isso que Oséias está dizendo aqui. Não é o que o Senhor disse para Abraão muito tempo atrás? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E perceba, ele não fala Israel e Judá. Ele associa a Israel como era antes, um único povo. Um povo unido, reunido. O Senhor volta mais para trás. Oséias vai fazer essas voltas para mostrar o pecado, que é o mesmo pecado cometido, cometendo de novo, e ele volta também lá no passado para mostrar o quanto Deus é paciente e gracioso e tem promessa para aqueles que se arrependem. Então ele traz aqui Abraão. Aqueles que se arrependem, eu tenho uma aliança com eles. Para os que se arrependerem, para os que olharam, ouviram a mensagem e viram essa mensagem na vida desse casal com seus filhos e se arrependeram, o que eu tenho para vocês é o que eu já disse lá para Abraão. Eu vou multiplicar vocês, vocês vão crescer. E aí o verso diz, ainda no 10, e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles. A eles quem é? Ao povo que está junto com eles. Vocês são filhos do Deus vivo. Ou seja, vai haver conversão. Olha que fantástico, meus irmãos. Deus dizendo, eu vou fazer vocês crescerem. Aqueles que se arrependerem vão se multiplicar. Vão se multiplicar como? Porque outros vão se converter a mim. Vão me reconhecer como Senhor e Salvador. Aí ele para aí? Não. Aí ele vai dizer, ó, verso 11, ó, os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão. Serão reunidos. Ou seja, isso de fato vai acontecer. Israel, reino do norte, vai deixar de existir. Muitos deles vão se arrepender. E vão ser levados para o cativeiro da Babilônia, com Judá. E de lá, quando eles saírem, eles vão sair como um povo só. Um povo só. Povo Judá e Israel, um povo só. Não vai ter mais tribo para cá, tribo para lá, não. Vai sair uma coisa só. E aí, alguns teólogos sistemáticos vão dizer que isso aí é preparação para a igreja. Judeu, gentil, a igreja, um povo só, que alcança nós. Então, o Senhor
está trazendo o que eu posso chamar aí de múltiplas bênçãos, né? No mesmo capítulo, um monte de maldição, juízo, vou acabar com vocês, sem misericórdia, sem compaixão, vou deixar vocês de lado. Mas os que se arrependerem vão crescer, vai haverá conversão, vão se reunir e não vão ficar mais com a cabeça voada, não, se deixando levar por qualquer... Vocês vão colocar uma cabeça para guiá-los. Aí a ideia que eu chamo de direção, que vai dizer o texto aqui, ó, e constituirão sobre si uma só cabeça. Alguns vão dizer que isso aqui já é apontando para o Messias, o Cristo, e no futuro a igreja, né, que tem o cabeça Cristo, uma orientação. Ou seja, Deus vai estar novamente os orientando. Mas eles vão, e assim, a gente é orientado por Deus e se desorienta quando a gente não quer se aperceber, não quer viver essa orientação por nossa própria rebelião. Mas o ponto é que o texto vai terminar com a restauração, quando no finalzinho do verso 11, entrando no verso 12, aparece os 3 filhos de Oséias. Só que tem uma diferença aí agora. Há uma restauração na vida deles. Enquanto Jezreel, no verso 4, está ligado a castigo, a sangue derramado, agora ele diz: eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então aqui, a ideia agora é de que ele vai se sair como vencedor, e não como derrotado, como destruído. Entendeu, irmãos? Ele vai ser grande, ele vai sair como vencedor. Então, Jezreel aqui não é mais juízo, não é mais ameaça, não é mais destruição, aniquilação, dispersão. Agora aqui é vitória. Agora aqui é consolo. E aí o texto, verso 1 do capítulo 2 diz: e chamem seus irmãos de Amim e suas irmãs de Ruama. Está faltando alguma coisa aqui, irmãos? Está faltando o Lou, né? Lou. No português chama de prefixo, que é o não. Então, se o último era separar, agora não é separar mais. Se era sem compaixão, agora é com compaixão. Na minha Bíblia aqui, vai dizer assim: a mim, meu povo, não mais, não meu povo, agora meu povo. E Ruamã, não terei compaixão, receberá compaixão. Percebeu aí? 3 versos que mostram a superabundante graça de Deus. Então, se você, parafraseando, se vocês se arrependerem, esse menino não vai ser mais juízo, desgraça na vida de vocês. Esse menino não vai ser mais destruição, vai ser crescimento, vai ser vitória. Essa menina aí não vai ser sem compaixão, vai ser compaixão, com amor. Esse menino aí, eu não vou me separar, eu vou estar junto. Olha aí, irmãos. O que dizer de um Deus desse? Agora, partindo para o final, que a gente não pode esquecer, porque eu dei o tema de a soberania de Deus. Deus foi soberano no texto aqui, em dizer: Oséias, é assim que eu quero que você faça. Vai, faça isso. Vai, faça aquilo. Foi soberano em dizer, onipotente, onisciente em dizer: o povo se prostituiu.
Deus foi soberano em dizer: é assim que eu vou tratar aqueles que não se arrependerem. Eu vou fazer isso, isso e isso. Deus se mostrou soberano, e aqui é o principal, meus irmãos. Soberano em ir atrás daqueles pelos quais ele queria que se arrependesse. Você não vê aqui no texto nenhuma menção de que o povo foi até Deus. Foi Deus que foi até o povo. A iniciativa foi de Deus. E essa iniciativa de Deus provou que a graça é maior, meus irmãos, do que o juízo de Deus na vida daqueles que se arrependem. Além da iniciativa, além da graça, também mostrou o desejo de Deus de querer sempre o seu povo unido. O Senhor restaurou o seu povo para colocar eles unidos. E assim eu posso dizer que a graça superabundou sobre o pecado desse povo. E esse vai ser todo o ato de Deus em todo o livro de Oséias. O Senhor vai mostrar sua soberania, o seu poder, a sua onisciência, em acusar o povo, mas ele sempre vai terminar com a palavra de graça. Eu tenho para mim que no próximo domingo vai ser essa mesma divisão, só com um capítulo diferente. A infidelidade é afirmada, o julgamento é ordenado, a graça é prometida. Exercício de casa. Tente ver isso daqui em todos os capítulos. Em todos os capítulos. Porque eu acredito que é isso que vai acontecer. Algumas aplicações a mais aqui para encerrar, meus irmãos. A primeira delas, só reafirmando, para que não fique dúvida para com os irmãos. O casamento de Oséias ilustra o relacionamento entre Deus e Israel e em seu sofrimento pela infidelidade e as exigências e o grande desejo de Deus em restaurar o seu povo. E esse mesmo Deus é o Deus de hoje, meus irmãos. E esse mesmo povo que pecou, somos nós hoje também, nós pecamos. Aqui eu posso dizer que talvez, com certeza, não nas proporções que eles pecaram, mas certamente, em algum momento dessa semana, eu e você fomos infiéis para com esse Deus. Nós não o adoramos como ele deveria ser adorado. A família de Oséias, os filhos, ilustra a natureza dolorosa do relacionamento entre Deus e seu povo infiel. E assim, como eu disse aqui, também acaba demonstrando o grande desejo dele de restauração desse povo. Porque, meus irmãos, Deus foi ofendido. Ele podia não mandar recado. Ele podia fulminar todo esse povo aqui, acabar com todos eles. Ele poderia ter feito isso muito antes. Lá na caminhada. Né? Na caminhada que o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Fato é que ele acabou com uma multidão. Mas sempre houve sobreviventes. Por que sempre houve, sempre haverá sobreviventes? Porque sempre haverá remanescentes. Pela promessa que ele fez. Pela promessa que ele fez. E ele demonstrou mais uma vez isso aqui, quando no verso 10, ele traz essa lembrança. Então, não se esqueça. Deus, você sabe muito bem, que é um Deus gracioso. Mas não se esqueça que ele é um Deus que é juiz, que é severo. Hebreus vai dizer que ele é fogo consumidor. Se for necessário, é isso que eu e você temos que pedir da parte dele.
Porque senão nós vamos viver o nosso pecado. Vamos nos acomodar nele. Se Deus não surgir diante de nós com palavras explícitas assim, jamais nós nos arrependeremos. Então, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que estejamos conscientes, meus irmãos, do que os nossos pecados podem fazer com Deus que nos salvou. Você não precisa se ajoelhar diante de uma estátua para dizer que está adorando outro Deus. Há ídolos dentro do nosso coração. Você não precisa ir de fato a um prostíbulo para se prostituir, para que assim de fato seja confirmada a sua infidelidade para com Deus. O nosso coração esconde também essas coisas. Então aqui ninguém mais é consciente. Todas as vezes que o pecado estiver rondando a sua vida, lembre-se que esse pecado pode gerar no seu relacionamento para com Deus ira, condenação, separação. Mas peça a Deus que você lembre de que Ele é um Deus que se ira, que julga e condena, para que você se arrependa, sendo cristão, para viver a vontade de Deus nesse mundo. Se você não é cristão, para que você não venha herdar a perdição. Porque se morrer hoje sem Cristo, você vai ver no inferno eternamente Jezreel, Lo Ruama, Lo Amim, para a vida toda. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós tenhamos essa pregação em nossos lábios para todos aqueles que são carentes e necessitados do único Deus verdadeiro e Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse segundo sermão. Que o Senhor nos prepare para domingo que vem, para o terceiro sermão. Que a tua graça, o teu favor seja percebido. Que a tua justiça, a tua ira também seja percebida. Que haja arrependimento no meio do teu povo, que haja gratidão no meio do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, seguindo os teus passos e vivendo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.